Eu queria, já na abertura do Canal 100 hoje, até porque eu sei que sempre tem os seus compromissos, né? Tem seus compromissos, e já de antemão agradecendo a sua gentileza de estar conosco, presente, o doutor, se eu errar o segundo nome aqui, Cléo, né? Vou dar uma sentença aqui, né? Doutor Pedro Walikowski Carvalho, ele é o responsável pela vara de execuções penais da cidade de Itajaí. Primeiro, para a gente falar um pouquinho, eu falei de uma rebelião, aí eu falou, Tigre, foi um desvio de conduta ontem, lá no complexo penitenciário lá da Canhanduba. Primeiro, lhe agradecer por o senhor estar conosco aqui para a gente falar um pouco sobre o complexo. O que aconteceu, o que a gente pode fazer, superlotação, enfim, avaliação do senhor. Primeiro, prazer tê-lo com a gente aqui. Doutor Pedro, boa noite, prazer tê-lo no canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite, Tigrão, boa noite a toda a tua produção, boa noite aos teus rádio ouvintes. Eu que fico muito feliz de estar aqui presente, né, para emprestar algumas informações à comunidade, especialmente nesse tema que é tão complexo e que atinge diretamente a todos nós, né? Porque é o fim do objetivo da segurança pública, exatamente o sistema prisional. E nós, isso não é novidade para ninguém, vivemos momentos aí mais difíceis. Hoje nós temos já uma situação um pouco melhorada no estado de Santa Catarina, todavia ainda aquém do que deve ser, né? É uma dificuldade a nível de Brasil, no sistema penitenciário. Exatamente, é complexo. Complexo, né? Porque envolve o Estado em todos os seus níveis, desde o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, envolve a sociedade de modo geral, ou envolve entidades organizadas como a OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, e esse é um complexo de atitudes que todos têm que ter e se convencer disso, porque atinge diretamente hoje, infelizmente, problema das drogas, problema de desvios, problema hoje de desestrutura familiar, enfim. Verdade. Acaba tudo isso contribuindo para que nós tenhamos esse quadro geral de muita dificuldade, de falta de segurança pública, né? O que aconteceu, o senhor participou, evidentemente, ontem no complexo da Canhanduba, doutor? O Complexo da Canhanduba, como você sabe muito bem, felizmente hoje é um estabelecimento penal bem reconhecido e ele tem que haver alguns esclarecimentos. Primeiro, o complexo, sim, como o nome diz, é um complexo. Nós temos o presídio, temos a penitenciária, que é fechado e semiaberto. Perfeito. Né? Logicamente, os três estabelecimentos, eles têm problema de lotação. E superlotação, superlotação, não problema de Itajaí. O problema é de outras cidades do estado, onde nós temos tido, infelizmente, por parte de alguns governantes, com projetos pessoais, né? Especialmente de prefeitos, com projetos pessoais, que têm inviabilizado por completo a construção de estabelecimentos nos seus municípios. É o caso de São José, é o caso da Palhoça, é o caso de Maruí, e, enfim, a Grande Florianópolis. Isso fez com que nós acabássemos tendo que receber essas pessoas aqui, porque eles produzem presos e, infelizmente, não estão dando atenção a esses presos. Todos os municípios produzem presos. E, infelizmente, alguns não dão atenção devida. E, logicamente, muitas vezes, o sistema prisional é tratado de uma forma fatiada. E não pode ser tratado. Isso tem que ser tratado estadualizado. Sim. Porque se nós temos um excesso hoje de em torno aí de 800 mil presos no estado, se nós dividirmos isso em 28 estabelecimentos penais que nós temos, não lota nenhum deles e nós teríamos uma situação bastante tranquila. O que está acontecendo? Nós temos hoje 95% dos estabelecimentos penais interditados. Sim. Alguns deles que não se compreende, como é o caso de Chapecó. Não dá para compreender. Se construiu uma penitenciária nova em Chapecó, à medida em que foram tirando os presos da unidade antiga, foi sendo interditada essa unidade antiga. E, quer dizer, então, são coisas que não se consegue compreender, né? Até agora, há muitos anos, há décadas, vem servindo para interditar 600 vagas em uma unidade, só porque foi construída uma unidade nova, então é incompreensível. Não se compreende mesmo. Não se compreende. E aí nós temos o problema de São José, que é gravíssimo, um projeto pessoal da prefeita de São José. Temos o problema de Palhoça, existem projetos, existe dinheiro reservado, existe a área e falta o alvará.
Quer dizer, é inconcebível isso. E eu não estou aqui para defender o Estado, a Secretaria de Justiça, sim. Absolutamente. Mas eu participei como coordenador estadual nos últimos 2 anos de todas as conversações nesse sentido. E eu sei o que era a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Justiça há 4, 5 anos passados, que não tinha uma viatura. Cheguei a comprar viatura em Tijucas, com dinheiro de transação penal, para servir para transportar preso. Hoje nós temos frotas. Nós temos força própria, tem academia, tem uma estrutura muito grande, muito boa. Então, quando nós avançamos muito nesse sentido, e aí, de repente, algumas autoridades, algumas lideranças pensam que nós temos estabelecimentos penais como na Suécia. Nós temos que viver a nossa realidade. Nós não estamos lá, né, Nós não estamos na Suécia. É verdade. E a sociedade não pode pagar o pato. E nós, de forma meio que irresponsável, ficar interditando essas unidades prisionais. Né? Então, eu acho que falta um pouco de bom senso. Bom senso, né? Falta um pouco de bom senso. Falta, doutor. Porque quando você tem uma unidade cheia, na unidade aqui, por exemplo, nossa unidade de Itajaí, em muitas ocasiões, nunca ela está, imagina que ela esteja cheia, porque você faz a gestão, você tem saída temporária, você tem presos que trabalham, você tem presos que estudam, você tem presos que quer dizer, então ela nunca fica completamente, então essa gestão que tem que ser feita. Né? Isso não se compreende. Quer dizer, eu posso ter hoje uma unidade 100% lotada, mas se tiver atividades, políticas públicas, eles vão estar comprometidos, esses presos vão estar trabalhando, vão estar... Né? Hoje, por exemplo, eu estou dirigindo, eu estou conveniando, já conveniei com o comandante de Balneário Camboriú, comandante Evaldo, presos que estão prestando serviço dentro da unidade do batalhão, trabalho de manutenção, de pintura, você acaba liberando policiais para trabalhar, e esse trabalho está sendo feito por presos. São presos hoje, presos de bom comportamento. Hoje nós temos uma outra realidade do que tempos atrás. Hoje nós temos empresário preso. Mudou o perfil do preso. Mudou o perfil do preso. Nós temos empresário, nós temos profissionais, nós temos pessoas que conviveram muito em sociedade e hoje estão presos. Pessoas que têm um dever de cumprir a sua pena, mas eles não oferecem aquele risco, periculosidade. Então, isso é perfeitamente possível você fazer essa gestão. Perfeito. Doutor Pedro, algumas medidas o senhor solicitou ao Estado com relação ao nosso complexo, não? Veja só, há tempo a gente vem conversando. Primeiro, eu tenho mais de 180 presos hoje de Blumenau. Tá? 180? De Blumenau, em função da construção da unidade lá, né? De Blumenau. A unidade está construída, está pronta. Houve um pouco de demora nessa ocupação por N razões, especialmente tocante à questão de equipamento, roupa e coisa. Tudo isso nós, inclusive, fornecemos algumas nós, que eu falo, a penitenciária forneceu roupa, forneceu kits, forneceu, enfim, alguns equipamentos para que eles ocupassem as 150 vagas que nós cedemos a Blumenau. Perfeito. Tá? Então, a partir de quarta-feira próxima agora, isso já estava definido antes de acontecer esse problema de ontem. Certo. Já estava definido. Tá? Serão encaminhados os primeiros 25 e toda semana mais 15. Ótimo. Tá? Até completar os 150. Né? Paralelo a isso, nós temos hoje nós temos a audiência de custódia. Que nós fomos, como as delegacias não dispunha de espaço, de celas, para que as pessoas permanecessem recolhidas até serem ouvidas pelo juiz para fazer a custódia, nós acabamos cedendo por um acordo de cavalheiro 2 celas para que esses presos aguardassem lá na Caianduba. Isso está nos tomando 16 vagas. Eu estou em conversação com o delegado-geral, no sentido de nós equiparmos a cela dos distritos policiais, no caso só do Itajaí, que Balneário ainda não está fazendo a custódia, para que 2 celas lá da Caianduba, da triagem, sejam liberadas. Perfeito. Tá? Outra, nós temos mais uma cela sendo ocupada por presos regalia, que prestam trabalho dentro do presídio, que também estão ocupando. Quer dizer, então,
um pouco da lotação, a gente consegue resolver com esses ajustes, vamos dizer assim, internos, né? Nós temos essa questão do trabalho... Medidas paliativas. Medidas, exatamente. Mas de bom senso. De bom senso. De bom senso. Nós temos, por exemplo, essa questão hoje de ceder presos para os batalhões, para o corpo de bombeiro. Eu conversei até com o comandante Evaldo sobre isso. Conversou, né? Isso é um negócio... O comandante me convidou para ir lá. Tá? Eu ainda não tive tempo, mas eu quero visitar. Ele disse que eles conseguiram dar uma cara, uma outra roupagem, porque eles fazem diversos trabalhos, eles prestam trabalho, não tem problema de segurança, enfim. Isso contribui para com a sociedade e com eles mesmos, para com a ressocialização deles mesmos. Tá? É muito importante. Então, só aí nós temos 4 quartéis, né, incluindo bombeiros. Eu quero ver se são 24 presos, tá? São 20 que vão prestar um serviço. Em contrapartida, existe a possibilidade, inclusive, dele ser remunerado por isso. Tá? É um trabalho remunerado. Né? Então, é muito interessante. Então, são esses ajustes, essas providências que nós temos que fazer essa gestão, fazer esse gerenciamento. Né? Porque o objetivo único é ressocializar essas pessoas. Eu ia fazer essa... Porque isso é muito caro, manter um preço... É difícil, né, doutor? É difícil, muito né? Caro, é muito caro. E nós temos algumas políticas públicas que nós implantamos em Itajaí, tá? E que vem dando muito certo, tá? Sim. Vem dando muito certo, no sentido de fazer com que essas pessoas não percam a referência familiar, tá? Não percam a referência de trabalho, não percam a referência de escola, de educação. Isto é muito bom no sentido social. É um trabalho difícil? É difícil. Muitas vezes encontra-se um pouco de resistência, mas é o trabalho que tem que ser feito. Alguém tem que fazer. Né? E tem alguns que realmente, alguns são de alta, esse não tem que dar chance para esse, né, doutor? Não é nem dar, né? Nem dar chance, não dar chance. A questão é que requer, por exemplo, nós tivemos esse pessoal que iniciaram esse movimento ontem. Eu estava vendo aqui, doutor, inclusive alguns foram transferidos, 8 para Joinville, né? Eu vi a relação aqui. Fernando Mendes de Paulo foi preso, eu me lembro que eu fiz essa notícia em abril aqui. Um tiroteio em Pissaras, enfim. Exatamente. A liderança Essa foi a liderança, doutor? Desse movimento aí foram exatamente esses presos... 8, né? 8 presos. O que acontece? Nós temos hoje uma dificuldade muito grande de transferir presos. É difícil. Para outras unidades da federação. O estado do Paraná nos coloca muita dificuldade. Por quê, doutor? Por uma série de razões, eles estão com um sistema lá superlotado e também, muito difícil de você devolver preso para eles. Nós temos em torno de 36 presos hoje. Seria deles? Que seriam do Paraná, de São Paulo, de outras unidades da federação. Não tem como transferir. É difícil. A gente consegue, mas requer um trabalho e uma articulação muito grande. Mas a gente tem conseguido. Tá? Então, isso é uma das causas. Então, 4 desses presos, o argumento deles era exatamente esse. Tá? Que eles queriam ser transferidos para o Paraná, tá? O estado de origem. O estado de origem. Né? Logicamente, se são presos provisórios, não tem como, porque eles têm que primeiro responder o processo aqui. E não tem como. Eles são presos da Justiça Federal, porque é um crime contra um órgão federal, foi contra a Caixa Econômica Federal. Né? E, então depende também dessa autorização do juiz federal, né, da Justiça Federal, não depende só da Justiça estadual. Todavia, a gente encontra essa dificuldade com outros estados, especialmente com o estado do Paraná. Paraná é difícil. É muito difícil e é o maior número que nós temos de presos hoje, aqui. E um detalhe, né, doutor, falou muito bem, eu me lembro disso, que a gente está na área de imprensa, sabe como é que é? Não tem um prefeito que vou construir uma penitenciária, um complexo. No meu município, não. Infelizmente, porque existe aquele conceito antigo de prisão depois de preso. Isso. Nós hoje, na verdade... Mudou esse conceito, doutor? Não, está mudando, aos poucos está mudando. Existe muita resistência. Ninguém quer presídio perto de casa, ninguém quer cemitério perto de casa, ninguém quer essas coisas perto de casa. Tá? Existe, infelizmente, existe. Né? Logicamente, a gente conseguiu dar uma roupagem nova, com muito trabalho, de diversas instituições aqui para Caianduba e Itajaí. Conseguiu, doutor? Conseguimos dar. Hoje nós temos mais de
500 presos trabalhando, mais de 11 empresas lá dentro que prestam serviço. É modelo, então? Grandes empresas hoje. Nós temos hoje presos fazendo faculdade, 20 presos que fazem curso de logística. Teve uns presos que prestaram um concurso esses dias, inclusive? Exatamente, para fazer a faculdade, prestar o vestibular para fazer a faculdade de logística. São 20 presos. Nós temos presos que participaram de capacitação pelo Senai, por diversos outros institutos. Recuperação deles, ajuda. Isso ajuda muito. Eu tenho que me curvar que isso efetivamente nós temos hoje índices assim dos melhores do Brasil. Sim. Em torno de 20% somente de reincidência contra 65%, 70% do que é o tradicional. Tá? Ajuda. É um bom índice, né? É bom índice. Nós aplicamos ali, aplica-se 6 eixos. Aplica-se ali, o primeiro eixo é a disciplina. Sim. Tem que haver disciplina. O segundo eixo é a educação. Depois nós temos o eixo da profissionalização. Depois nós temos o eixo do trabalho remunerado. O eixo da espiritualização. Tá? E o eixo também do vínculo familiar, para que eles não percam esse vínculo familiar. Perfeito. Isso é importantíssimo. Perfeito, né? É verdade. Quer dizer, então, o grande problema, hoje nós temos um grande problema de drogas. Né? E nós, talvez, 10, 15% desses presos que são recolhidos hoje, tem problema de droga, tem problema de esquizofrenia. Então, são situações, muitas vezes, médicas, que acabam atraindo. E muitas vezes presos abandonados pelas famílias e coisas. O trabalho, a educação, a espiritualização resgata esses valores. A gente tem essa experiência, a gente percebe no dia a dia que eles acabam resgatando. A família se reaproxima, às vezes a família é desesperada. Eu recebo cartas, recebo telefonemas de mães desesperados quando chego, doutor, eu não acreditava mais. Sim. Mas de repente aqui eu estou vendo um fundo de esperança. De esperança. Por uma série de razões. Nós temos participação de igrejas, de escolas, do Senai, do Senac, escolas normais do dia a dia, cursos lá, desde a alfabetização até o 2º grau. E nós temos a cozinha, que é tocado quase que por presos. São mais de 60 presos que trabalham de forma remunerada. Legal. Né? Então, existe um fundo de esperança nisso. Né? Eles têm que aproveitar também. Tem que aproveitar também. E muitos aproveitam. Bom saber disso, lógico, doutora. Tem alguns que não aproveitam, sim. Mas nós temos que confiar. Perfeito. Se a gente conseguir recuperar a metade, já está louco de bom. Já foi um grande passo. Já foi um grande passo. Né? Porque, na verdade, o grande problema hoje são as drogas, né? Essas pessoas... e nós temos algumas igrejas ali que fazem um trabalho fantástico ali dentro, o envolvimento de autoridades, de promotores, de lideranças religiosas, de lideranças mesmo da comunidade que participam conosco diretamente, e isso tem dado um respaldo muito bom, né? Então a gente, às vezes, quando está quase perdendo a esperança, de repente aparece alguém e se anima e diz, olha, não... Vambora que vai dar certo. Que vai dar certo. Tem empresários, nós temos empresários que estão instalados lá dentro, nós temos grandes empresas hoje lá. Tá? Além de eles produzirem, além de eles ganharem, além de formarem fundos, né? Ainda existe essa contrapartida da recuperação das pessoas que resgatam valores e voltam a conviver em sociedade. E isso eu recebo cartas de pais, de mães, de presos mesmo, vão lá agradecendo. E lógico, a gente também se frustra com alguns, né? É óbvio, né? Lógico, é evidente que sim. Mas é a chance deles. Eu tenho certeza também de que tem muitos, eu sei disso até por familiares, que acompanham também. Essa é a oportunidade de você que de repente está nos ouvindo, e eu sei que tem alguns que nos ouvem lá no Complexo da Canhanduba, o canal 100, eu sei disso. Gente, é a oportunidade, como disse o doutor Pedro aqui, é a oportunidade de vocês se recuperarem. Essa é a oportunidade. Essa é a chance, tá? A gente acredita nisso. Tem uns que realmente não adianta, né? Mas, como o senhor falou, se a gente recuperar uma porçãozinha desse, uma porcentagem já está ótimo. Muito bom, né? Doutor Pedro, eu sou regido pelo tempo, mas eu gostaria de mais vezes poder conversar com o senhor, até para poder passar para os nossos teleouvintes, né, a de Menina, TV Mocinha, um pouco sobre o seu trabalho,
um pouco sobre o seu trabalho e a gente conhecer um pouquinho mais do complexo da Canhanduva. Eu tenho certeza que tem muita gente que não sabia desses detalhes, das empresas, desse trabalho, enfim... O pessoal aqui no nosso WhatsApp. Eu quero te Por favor, não tem nada que me agradecer. Eu quero te agradecer pela oportunidade e quero te convidar para já tenho vontade de ir, viu? Para comparecer lá e participar de um dia. Realmente é um espaço prisional, é lógico. Não, mas se você verifica em loco o espaço de empresas, de visita, você vai dizer, não é possível que isso aconteça aqui. Eu também não acreditava muito. E hoje eu passei a acreditar bastante pelo trabalho que é feito por diversas entidades, por diversos grupos, pela sociedade em geral, né? Empresários, nós temos excelentes líderes, o seu Fischer, diversas pessoas que são os nossos que nos apoiam, que nos prestam auxílio, enfim, né? A igrejas, sem bandeira, né? A sociedade como toda organizada, o Ministério Público, né? Isso é muito bom, tá certo? Vamos agendar, doutor? O dia que você tiver o seu tempo, eu não sei como é a sua agenda, deixa o seu número de telefone, que eu tenho muita curiosidade, gostaria demais de conhecer o complexo da Canhanduva. Pode ter certeza. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Também te convido lá, né? Vamos lá sim, legal. É o nosso break. Acertei o sobrenome, não? Acertou. Valikovski Carvalho, é isso? Doutor Pedro Valikovski Carvalho, juiz corregedor da Vara de Execuções Penais da cidade de Itajaí. Doutor, que Deus lhe proteja sempre, lhe ilumine. Muito obrigado pela sua participação aqui na edição do Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha, nesta segunda-feira. Obrigado, Tigrão. Eu agradeço você, a sua produção, e estou sempre à disposição para prestar esclarecimentos quando for possível, tá certo? Obrigado, doutor. É isso. Boa noite a todos.